fazendo outra coisa, mas está ouvindo e está se informando, né? Então eu sou louco por rádio. Então eu não acho que essa manipulação que alguns grandes meios de comunicação fazem impedem o povo de se informar. O povo é sabido, o povo hoje está muito bem informado, e por isso também essas grandes estruturas da política, elas não vão mais dominar as eleições, elas não vão ser as máquinas, as cúpulas, os cartórios que vão determinar o voto das pessoas. Por isso nós temos muita expectativa de que essa candidatura nossa, essa coligação, eu, Isabela, Lídia e Silvio, Silvio Costa, embora foi formada há pouco tempo, ela vai ter um poder de penetração muito grande. E nós queremos realmente olhar para o futuro. Nós não queremos fazer uma política por retrovisor. A gente tem que ter muito cuidado, porque eu acho que a política chegou ao fundo do poço e está no momento de reconstrução, de juntar pessoas de bem, de todas as forças. Eu gosto de uma frase, por exemplo, que Marina Silva, ela sempre diz, ela diz, como é que vai ser seu ministério, quando pergunta? Ela diz, eu vou governar com os melhores. Então, Maurício Randes vai governar com a participação da sociedade civil organizada, com as forças progressistas. A minha candidatura é uma candidatura de esquerda, eu sempre fui um militante de esquerda, fui militante da Comissão de Justiça e Paz com o Dom Helder Câmara, depois dos sindicatos, depois fui vice-presidente, conselheiro federal da UAB, fui secretário da Prefeitura do Recife de Assuntos Jurídicos, no primeiro governo de esquerda que teve depois da ditadura, que foi o governo de João Paulo, prefeito do Recife, João Paulo do PT. Depois fui secretário de governo com Eduardo Campos e fui deputado federal durante 3 mandatos, onde exerci a liderança da bancada do PT e exerci funções importantes como a presidência da Comissão de Constituição e Justiça, que foi exercida por Agamenon, que nasceu aqui em Serra Talhada. Então, esse palanque aqui é um palanque eletrônico, digital, ou presencial aqui na rádio, com uma característica muito clara. Um palanque de esquerda, que tem partidos que apresentam as suas candidaturas. E eu, como candidato a governador, evidentemente, vou estar aberto às candidaturas que estão incorporadas neste palanque. Então, seja a candidatura do presidente Lula, ou se ele for substituído por Haddad, seja a candidatura de Ciro, e temos visto também muitas pessoas que vão votar em Marina que estão se juntando a esta candidatura. Mas, sobretudo, menos do que as brigas do retrovisor, nós vamos olhar Pernambuco para o futuro. Então temos uma proposta de futuro para Pernambuco, de administrar os recursos que pertencem a você, Giovanni Sá, que pertencem a Paulo César, a Manu, a Cacá. E eu aproveito para dizer também aqui a homenagem às pessoas que estão aqui conosco. Estão aqui o secretário de administração da Prefeitura do Recife, nosso amigo Renato Godoy, do Recife, a mania de estar lá no Recife. O secretário de administração do prefeito Luciano Duque, daqui de Serra Talhada, o Renato Godoy, o secretário de governo, Faeca Melo, o secretário de planejamento do município de Serra Talhada, da prefeitura tão bem liderada pelo prefeito Luciano Duque, está fazendo um trabalho que realmente honra qualquer pernambucano. O Josenberg Melo, o presidente da Previdência Municipal, Jânio Barros, está aqui, assessor especial Kaique Ferreira, assessor de imprensa Divonaldo. Estão aqui muitos companheiros e companheiras que participam desse mesmo sonho, Paulo César, o sonho de um Pernambuco com futuro, um Pernambuco que utilize os seus recursos, não em atividades que despeçam a possibilidade de melhorar a vida das pessoas. Nós vamos trazer muitos recursos que estão na ponta para trazer para as atividades fins, ou seja, para os projetos de educação, de saúde, de segurança, de produção no campo, de inovação tecnológica. Essa questão da decisão da ONU que você falou, Paulo César, me chamou muita atenção também, porque eu só vi a repercussão. É claro que com poucos dias de lançado candidato a governador de Pernambuco, eu não tive tanto tempo de fazer o que faço sempre, que é ler todos os grandes jornais do país. Diariamente eu leio a Folha de São Paulo, eu começo lendo o Diário de Pernambuco, depois leio a Folha de São Paulo, o Valor, o Globo, o Estado de São Paulo, mas confesso, Giovanni, que nesses dias foram tão intensos, eu dormi pouco, porque você não consegue organizar uma tá começando agora, tão né? rápido. Tá começando agora. Você vai ficar muito nervoso sem sono ainda. Vão ser 2 meses com muito pouco sono, né? Então nós fomos chamados a preencher um momento de Pernambuco, que é um momento em que Pernambuco foi surpreendido com a retirada da candidatura de modo autoritário de Marília Reis. Marília Reis estava canalizando este sentimento de criar uma alternativa para os pernambucanos. E como Marília Reis foi retirada autoritariamente,
eu fui chamado, Isabela, Lídia e Silvio, para compormos essa chapa. E essa é uma chapa que está me entusiasmando. Em primeiro lugar, porque ela tem muita harmonia. Em segundo lugar, porque ela não está fazendo as velhas intrigas do passado. Ela não está fazendo uma proposta aos pernambucanos olhando para o retrovisor. Ela está aberta às pessoas de bem, às pessoas que querem um Pernambuco mais integrado e, sobretudo, aqui em Serra Talhada, porque nós registramos, eu já vim acompanhando isso, que o atual governo de Pernambuco nada fez por Serra Talhada. Então nós estamos aqui assumindo um compromisso com a região, que Maurício Randes, governador, Serra Talhada vai ter um olhar muito especial, porque Serra Talhada é estratégica para o nosso desenvolvimento. Por falar em velhas intrigas do passado e manipulação da mídia, que o senhor citou aí no discurso anterior, eu queria que o senhor comentasse uma passagem que foi levada pela parte da imprensa de Pernambuco, está achando a sua candidatura de laranja, porque o senhor é primo da Renata Campos, o PDT que o senhor faz parte da sua coligação tem uma penca de cargos no governo atual, não é? E aí setores da mídia do estado já colocam como se o senhor fosse o laranja. O senhor é o laranja de Paulo Câmara, né? De modo algum. E quando as acusações são essas, mostram que não tem o de que nos acusar. Né? Tem palanques aí cheios de fichas sujas, de pessoas envolvidas na Lava Jato. Como esse palanque aqui é limpo, é ficha limpa, as pessoas ficam buscando. Os que fazem política, a velha política da intriga, da mentira, do ataque pessoal, o que é que eles fazem? Aí vão procurar, o que é que eu vou atacar em Maurício Randes, Isabela, Lídia, Silvia? Aí diz, candidatura laranja. Você veja, isso na verdade é um elogio, porque o único defeito que eles encontram é uma mentira, porque não tem candidatura laranja. Quem me conhece sabe, quando era ditadura militar, eu estava enfrentando a polícia, quando não tinha imprensa livre, não tinha a Rádio Vila Bela para denunciar o autoritarismo de uma polícia, eu estava enfrentando a ditadura. Depois, no movimento social, quando ninguém respeitava os trabalhadores, eu era advogado do Sindicato de Trabalhadores. Depois, a luta por direitos humanos, quando todo mundo queria de respeitar as pessoas, eu estava na luta dos direitos humanos. Depois, a luta das pessoas sem teto, eu estava na luta dos sem teto. Então, eu sempre fui de afirmação. Eu sou uma pessoa tolerante, uma pessoa democrática, mas sou afirmativo. Eu tenho posições. Jamais eu me prestaria a ser candidato puxadinho ou complementar de quem quer que seja. Pernambuco estava vivendo um momento de muita tristeza. A política foi ao fundo do poço. A política degradou-se muito. Eu estou vindo aqui para ajudar as pessoas de bem a resgatar a boa política, a construir uma política diferente. Então, nós somos uma candidatura que interpreta esse sentimento do povo. Eu não fui lá pedir para ser candidato a governador. Eu fui buscado para ser governador depois que autoritariamente tiraram a vereadora Marília Reis. Então, estou voltando aqui para atender uma demanda que existe na sociedade pernambucana, de uma candidatura altiva, de uma candidatura comprometida com os interesses de todas as regiões de Pernambuco, do povo e dos movimentos sociais. Então, se a acusação que fazem é essa, significa que ele não tem o de quem nos acusar. Agora, só interrompendo já sabemos rapidamente sobre esse assunto para passar para o PC, não seria mais coerente o PDT ter entregue os cargos, não, candidato? O PDT faz parte do governo Paulo Câmara, está na vice na sua chapa, não seria uma coerência ter entregue esses cargos? Está com cargo no governo Paulo Câmara e está disputando a vice do seu lado? Eu não estou entendendo. As pessoas, Giovana, falam o PDT. Hoje eu chego em Brasília e o governo atual é o governo presidido por Michel Temer, do MDB, que tem um candidato a senador na chapa do governador, não é isso? Isso. E eu chego lá nos ministérios e encontro pessoas que pertencem ao PT. Entendeu? Então você não manda nas pessoas. Não é por aí, não. Né? Não é por aí. Eu não mando nas pessoas. O que a gente está organizando é uma vontade política. E isto é muito diferente da velha política, que as pessoas são autoritárias, que loteiam. Aliás, um ponto que é muito forte, isso vai ajudar a trazer recursos aqui para Serra Talhada no governo Maurício Randes, é que nós não vamos lotear Pernambuco. Essas coligações que tem 22 partidos, 15 partidos, 16 partidos, o que é que elas fazem quando chegam no governo? Loteia o secretariado, cargos de comissão para os seus apaniguados e cheios de privilégios. Eu vou logo cortar 30% dos cargos de confiança. Depois esse negócio de carro, o sub, tem um carro, tem um telefone, tem um motorista, gasolina. Quem é que tá pagando? É Giovanni Sá, é Paulo César, é o ouvinte da Rádio Vila Bela, é o cidadão aqui de Serra Talhada. Porque esse recurso foi produzido pelo trabalho, pelo suor. Às vezes do cabo que acorda 4, 5 horas da manhã, vai pra roça, trabalha e o que ele produz tem um tributo. Esse tributo vai lá para essa estrutura loteada. Então não vai ter loteamento no meu governo, porque inclusive já mostra na saída. Nós temos só 3 partidos. Se são 3 partidos, ainda que a gente concordasse com essa prática, não tinha era muito pouco para lotear. Então nós não vamos lotear. O preenchimento dos cargos públicos vai ser por competência técnica. Inclusive nós ontem estávamos sendo muito bem recebidos pelo presidente da UAB de Pernambuco, o Rony Duarte, e ele dizia: Maurício, eu quero apresentar a todos os governos, eu sei que você é sensível a isso, que você foi
vice-presidente da OAB, foi conselheiro federal da OAB, uma espécie de um comitê de governança que seja rigoroso na escolha dos cargos de confiança. Então eu acrescentei mais, eu disse, olha, eu vou propor que um cargo de confiança indicado pelo governador, depois ele pode ser impugnado pelas entidades da sociedade civil, inclusive a OAB, se não atender os critérios técnicos. Então, fique tranquilo que essas coisas, nós não temos a prática velha do autoritarismo de querer mandar nas pessoas. Nós estamos chamando as pessoas de bem para fazer o bem a Pernambuco e a Serra Talhada. Essa é a filosofia e por isso a nossa campanha está mobilizando tanto, está entusiasmando, ela está em tão poucos dias já crescendo muito e vem muita coisa aí, porque a própria proposta está sendo elaborada em interação com a população. PC? Candidato, o senhor em 2002 participou de uma prévia dentro do PT e foi indicado a candidato a prefeito na época, e toda uma divergência interna levou a direção nacional a retirar o seu nome e a indicar o senador Humberto Costa como candidato a prefeito, o João Paulo. O senhor em seguida renunciou ao mandato, saiu do PT, posteriormente voltou ao PSB. A minha pergunta é o seguinte: o PROS faz parte da chapa majoritária que indicou o nome de Lula para presidente, né? Faz parte da coligação. E aqui no estado o senhor está aliado ao PDT. Qual será o nome majoritário que sua chapa vai trabalhar? Vai ser o nome de Lula, de Ciro ou nenhum dos dois? E qual é a avaliação que o senhor faz se houver essa aproximação do PT? Como o senhor vê, depois de todo esse imbróglio que aconteceu lá em 2012, e o senhor fez aqui críticas, né? Inclusive a saída de Marília da disputa, que foi uma decisão do PT. Daí como é que o senhor vê essa relação aí, Lula, Ciro, PT, o senhor nessa conjuntura? Como eu te falei, Paulo César, agradeço a sua pergunta porque nos permite esclarecer muitas coisas. Eu não acredito na política dos cartórios. Não acredito na política das cúpulas, das oligarquias partidárias. A minha identificação, desde quando entrei na política, quando fui eleito deputado federal em 2002, depois de já ter... Ali eu já tinha, acho que uns 15 anos de militância nos movimentos sociais, sempre foi de baixo para cima, sempre foi na conexão. Eu não acredito em família, em política que o cara indica porque é familiar. Você chega no Congresso Nacional hoje, vai ter renovação, quando você vê não é renovação, porque o marido botou a esposa, depois botou o filho, depois volta o marido, depois entra o tio, não é isso assim? Então eu não sou da política de família, eu sou da política dos movimentos sociais, e foi assim que eu entrei na política. Inclusive eu tinha, quando eu entrei na política, tinha 2 tios na política, que eram do MDB e eu era do PT. Um tio era Fernando Coelho, aliás, do qual me orgulho, foi um dos melhores deputados federais que Pernambuco já enviou. Ele era o braço direito do Ulisses Guimarães, naquelas lutas contra a ditadura militar. E Germano Coelho foi prefeito de Olinda, foi um prefeito que também resgatou Olinda. E meu nome é Maurício Randes Coelho Barros. E eu me apresentei como Maurício Randes. Não me apresentei como Maurício Coelho. Agora eu vejo por aí cheio de coelhinho por aí na estrada. Na verdade eu vejo uns bodezinhos andando na estrada, mas vejo um bocado de coelhinho por aí. E eu podia ter usado o nome Coelho, não é o Coelho de Petrolina, era o Coelho que tinha lutado contra a ditadura. O Coelho dos meus tios. E eu me candidatei, eles eram no MDB, eu me candidatei pelo PT, pelas lutas sociais. Então, o DNA aqui é diferente, é DNA da participação ativa e que acredita na política de baixo para cima. E aí é essa identidade que eu tenho. Não tenho identidade com cúpula partidária. Meu negócio é a sintonia com aqueles que defendem os valores que eu acredito. Quais são os valores que eu acredito? Honestidade, solidariedade, participação social, combate às desigualdades, à pobreza e à miséria. Quem tiver nessa luta, eu estou participando, eu sinto companheira e companheiro. Por isso essas duas aqui são minhas companheiras, Isabela de Roldão e Lídia Brunes, são companheiras dessas lutas sociais. Por isso, pessoas que estão aqui comigo, como Augusto Barreto, que foi presidente da ADUFEP, Associação dos Docentes da Universidade Federal, hoje é candidato a deputado estadual dentro desta coligação. Estamos aqui com Arnaldo de Modes, que é Del Modes, é porque toda vez eu pulo esse D aqui, que a turma escreve errado, aí eu me atrapalho, porque eu só chamo ele de Arnaldão, aí às vezes troco o sobrenome. Arnaldo Del Mondes, que é candidato a deputado federal, partilha disso. Augusto Barreto, eu já mencionei. Vilma Gomes, né, que é candidata a deputada estadual e representa os povos indígenas, algo que me é muito caro, é lutar
pelas pessoas, pelos segmentos que estão menos favorecidos na sociedade, e os indígenas são muito desfavorecidos na nossa sociedade. Então, essas questões das cúpulas partidárias, elas não me tocam muito. Você veja que eu me identifiquei, por exemplo, com esse movimento que se mobilizou em torno da Marília Reis. Por quê? Porque a Marília Reis, ela veio de baixo para cima, ela foi lançada pela militância que expôs esses valores dos movimentos sociais. Então, em Pernambuco inteiro, militantes que querem justiça social, que querem um outro Pernambuco, se conectaram através da candidatura de Marília Reis. O que é que as cúpulas fizeram? Retiraram a candidatura dela. E aí vem agora a candidatura de Maurício Randes, que também tem essa conexão de baixo para cima com os militantes das lutas sociais. O que aconteceu com Marília Reis, por coincidência, Giovanni Sá, foi a mesma coisa, Paulo César, que fizeram comigo em 2012. Retiraram a minha então candidatura, eu era deputado federal. E com o mesmo personagem que é o Humberto Costa, não? É verdade. Mesmo protagonista. Mesmo protagonista e a mesma técnica. Especialista. Né? E a mesma técnica. Então o que é que eles fizeram? Me chamaram para ser candidato. Eu não fui pedir para ser candidato a prefeito do Recife. Me chamaram para ser candidato a prefeito do Recife. E quando viram que eu estava conectando com a militância, porque eu só acredito em política se for conectado com a militância, com as pessoas que querem transformar a sociedade. A sociedade não está boa. A maioria das pessoas vive muito mal. Então eu só faço política para mudar a sociedade, para melhorar a vida das pessoas. Quando lá em 2012, as cúpulas partidárias começaram a perceber que Maurício Randes estava conectando com a militância, o que é que eles fizeram? Autoritariamente retiraram minha candidatura a prefeito do Recife. E aí, ali, o que é que eu fiz para responder a sua pergunta específica? Eu disse, olha, um partido que trata um deputado federal que tinha feito a defesa dos programas sociais do governo Lula, que estava lá na hora difícil, quando o Lula estava sendo atacado, eu estava defendendo o projeto Lula, porque era o projeto da transformação social. Era Bolsa Família, era Transnordestina, que está parada, aliás, Maurício Governador vai articular muito, nacional e internacionalmente, para retomar a Transnordestina. Ou seja, quando o presidente Lula estava fazendo aqueles programas sociais importantes para Pernambuco, trouxe a refinaria, etc., eu estava lá, eu era líder da bancada do governo dele. E aí eu estava fazendo essa defesa desse. Depois eu vejo as cúpulas se comportando dessa forma. Agora, o que é que aconteceu? Quando eu vi que o partido tinha feito a intervenção naquela candidatura a prefeito do Recife, do então deputado Maurício Randes, esse que vos fala, eu percebi que uma coisa é a cúpula e outra coisa são os valores e os militantes do dia a dia. E a minha sintonia, Giovanni, é com esses militantes que levam essa causa. Então, quando eu vi ali, o tratamento estava sendo dado a um deputado federal com a história de luta que eu tive. Eu digo, imagina o que é que essa cúpula, o que é que esse cartório faz com um militante de base. Eu digo, então eu tenho que sair do partido. Ao sair do partido, eu podia ter ficado no deputado federal, não era? Todo mundo, tem gente que mata e morre para ser deputado federal. O que é que eu fiz? Renunciei ao mandato, porque eu sou advogado, sou professor de direito, eu conheço a lei, e a concepção do direito eleitoral brasileiro é que o mandato é vinculado ao partido. Então, se eu estava saindo do partido, eu entreguei o mandato de volta ao partido. E aí saí do mandato de deputado federal. Tá aqui Patrícia, minha esposa, sabe o que eu sofri, o que nós sofremos. Meus amigos e militantes sabem. Mas eu queria dar um testemunho, Giovanni Sá. Um testemunho que alguém que acredita na política, porque eu acredito na democracia. A democracia tem que ser pela política. Não pode ser feito esses Bolsonaro da vida pela arma, pela violência, pelo autoritarismo. Então, esse que vos fala aqui acredita na democracia como instrumento de emancipação das pessoas. Então eu queria dar um exemplo que não era um discurso que eu podia fazer na tribuna da Câmara. Vários deputados amigos meus queriam fazer até um comitê para vir aqui a Pernambuco para dar uma desculpa, para eu ter uma desculpa. Atendi um apelo e renunciei à renúncia. Eu disse, olha, eu estou aqui dando um depoimento para a juventude, que não é só um discurso. Eu podia fazer um discurso, não era? Me desfiliava do partido pelo autoritarismo da sua cúpula e continuava deputado federal, porque está todo mundo aí matando e morrendo para ser deputado federal. Só que eu não vejo cargo público para dele me servir. Cargo público é para servir a população que mais precisa. Não é para servir os poderosos, que eles não precisam de cargo público. É para servir os mais necessitados. Então, quando eu renunciei ali, eu queria dar um depoimento na prática, dizendo, olha, estou renunciando, sei o sofrimento, sei a luta que foi a conquista do mandato, mas já cumpri 3 mandatos, já era metade do terceiro, eu digo, estou renunciando ao mandato para dar um testemunho, para que a juventude, para que a população que está nos ouvindo aqui a Vila Bela diga, olha, alguém que acha que a política é o instrumento de emancipação, que é o caminho, não aceita o vale tudo da política, não aceita esses dogmazinhos que tem na política, o feio é perder, aceita o voto de qualquer um, o voto não se rejeita, eu rejeito o voto. O voto, você que estiver me ouvindo, se você for corrupto, não vote no 90.
Não vote em Maurício Ramos. Eu quero que as pessoas de bem vote em Na Maurício sua coligação Ramos. não tem corrupto, não. Tem não. Certo. Só tem ficha limpa. Não, só tem ficha limpa. Sim. Só queria para tirar a dúvida, no seu palanque o senhor vai defender o nome de Ciro ou de Lula, ou não vai tocar em nenhum dos nomes presidenciais, Não. ou seja, o outro nome que o PT Não, vem, porque o PROS tá na coligação nacional do PT. Né? Perfeito. É PT, A coligação, PCdoB e PROS. Não, a coligação não é com o PCdoB não. O PCdoB tá no palancão aí. PCdoB Não, tá com o é Armando. nacional, é na nacional. O Nacional Não, são está três com a Haddad. partidos. A coligação nossa tem 2 candidatos a presidentes de 2 partidos que fizeram suas convenções nacionais e aprovaram. Então, Lula ou Haddad, se substituir Haddad, é uma das candidaturas que é apoiada por esse palanque. E a outra é de Ciro Gomes, que o PDT de Isabela apoia Ciro Gomes. E eu já disse que tem outras pessoas que estão engajadas nessa candidatura, que também apoiam candidaturas como a de Marina. Ô candidato, enquanto a gente está conversando aqui, o governador Paulo Câmara está aqui bem pertinho em Triunfo, estava até vendo as movimentações aqui na feira de Triunfo, e tem uma pergunta de um ouvinte aqui muito pertinente, porque a gente está vivendo um momento avassalador do ponto de vista de insegurança, né? Aqui o ano passado Serra Talhada cravou 40 homicídios, ontem tivemos um feminicídio aqui, aonde de assaltos e roubos aqui numa cidade com quase 90 mil habitantes, está sendo uma coisa corriqueira. Tem um site, Farol de Notícias, que cotidianamente a gente coloca notícias nesse sentido. Nelcídio de Jesus está perguntando aí, falando desse assunto, caso o senhor seja eleito, qual a sua proposta para a segurança? Eu pedi para o senhor ser um pouco sucinto, que a gente já está na reta final para não estourar muito aqui. Eu quero, em primeiro lugar, me solidarizar com todos os familiares e amigos de Márcia, que sofreu esse feminicídio brutal que está chocando Pernambuco. Quero trazer uma palavra de solidariedade a todos os familiares. Mas isso é só um exemplo dessa cultura machista que nós temos aqui. E eu sei que Serra Talhada se ressente de uma delegacia especializada para as mulheres, e com o modelo de gestão que nós vamos fazer, que vamos economizar muito em custeio desnecessário, eu posso assumir esse compromisso. Eu tenho, Giovanni, uma filosofia de só assumir compromisso que posso cumprir. Nos 3 mandatos de deputado federal e nos 2 cargos de secretário da cidade e do estado que exerci, cumprir todos os meus compromissos. Então vou assumir aqui um compromisso. Aqui, Serra Talhada, no meu governo, vai ter sim uma delegacia para mulheres. E a nossa proposta mais ampla para a segurança pública, eu tenho discutido muito com nossos candidatos, e Augusto Barreto, que é candidato a deputado estadual, participou outro dia desse debate, Vilma Gomes também, que participou outro dia também com esse debate da gente, Arnaldo Delmotes, que é candidato a deputado federal, Vilma é candidata a deputado estadual, e todos da coligação, Lídia, Silvio e Isabela, temos discutido que Pernambuco hoje vive atemorizado, vive apavorado. Então, se nós continuarmos apenas com mais do mesmo, nós não vamos devolver a segurança à pernambucana e ao pernambucano. Então, temos uma proposta de utilizar muito mais recursos tecnológicos, atuar pesadamente na inteligência policial, pegar, por exemplo, uma coisa que está generalizada, que é a indústria das multas, criar um fundo com esses recursos que são arrecadados das multas do trânsito, colocar um fundo específico para investir em tecnologia e inteligência policial. Na área dos presídios, nós vamos atrair investimentos privados com modelo de parceria pública e privada para humanizar os presídios. Nós vamos, evidentemente, para humanizar os presídios que estão abarrotados, às vezes 50 pessoas numa cela que só cabe 5. Nós vamos ter que construir mais presídios. Como o Estado tem recursos limitados, eu vou fazer parcerias público-privadas para atrair investimentos nacionais e até internacionais, porque existem empresas especializadas em investir em presídios no mundo inteiro. Quando eu fazia meu doutorado na Universidade de Oxford, já nos anos 90, eu pude testemunhar isso. Empresas investindo no sistema de penitenciárias lá na Inglaterra. Então tem empresas que têm uma grande experiência e podem dar certo. Vou trazer essas empresas para cá, porque eu tenho também contatos internacionais que vão trazer investimentos para Pernambuco. Então a ideia é parcerias públicas e privadas para humanizar os presídios, trazendo investimentos nacionais e internacionais através de parcerias públicas e privadas e colocando um outro modelo de administração penitenciária, fazendo com que os apenados possam realmente ser ressocializados. Então, trabalhando, produzindo utensílios que as prefeituras precisam, por exemplo, as bancas escolares, instrumentos tecnológicos, instrumentos para as construções e as reformas dos ativos, dos imóveis das prefeituras e do estado. Então, botar a população apenada para trabalhar e investir também na gerência de penas
alternativas, porque pequenos deslizes que as pessoas cometem, às vezes elas entram no presídio, e o presídio é uma escola do crime, elas são recrutadas pelo crime organizado. Então uma pessoa que cometeu um pequeno furto, de repente passa a ser um instrumento do crime organizado. Então nem todo crime deve ser colocado, deve ser apenado com a reclusão. Então vamos botar dinheiro privado, um PPP, com a administração e o pulso do governador, para poder humanizar os presídios, criando mais vagas e colocando os apenados para trabalhar. Mas vamos para a gente... Na verdade, a pergunta que não se quer quiser, calar. pode fazer ping-pong. Como você mandar. Estou aqui para obedecer. A pergunta que não quer calar. O senhor está hoje em Serra Talhada, tem aqui uma série de secretários aí do prefeito Luciano Duque, e a gente está curioso aí para saber, o prefeito Luciano Duque vai lhe apoiar? Ele já teve alguma conversa prévia? Ele vai liberar alguns secretários? Como é que está essa relação política aí com o prefeito Luciano Duque? E aproveitar uma pergunta aqui de uma enfermeira, que ela pergunta qual é a sua política aí para os servidores públicos da saúde. Ela fala aqui do salário de R$930, que é o salário bruto da profissão dela. Enfim, ela gostaria de saber se o senhor tem alguma política... Como é o nome dela? Ela não se identificou, mandou pelo zap, aí, tranquilo. Mas eu quero dizer que fui durante muitos anos, muitos mesmos, advogado dos servidores públicos. Muitos dos sindicatos de servidores públicos fui eu que criei como advogado, redigi os estatutos, participei, muitos deles eu trabalhei 2, 3 anos sem nem receber remuneração. E o sindicato de servidores públicos, eu tive a honra de trabalhar para eles. Depois eles tiveram o desmembramento, que é o sindicato de servidores públicos de saúde, que é o que a nossa amiga aí fala. Então, o Maurício Randes, governador, os servidores podem ter certeza, nós vamos ter mesa permanente de negociação para valer, para realmente fazer uma negociação coletiva respeitosa, para ter uma política em que sejam valorizados os servidores, e sempre buscando vincular também a maior produtividade dos servidores, para que a população na ponta seja valorizada pelo trabalho de quem está trabalhando para a administração pública. E você falou outra pergunta que eu estou querendo ser mais rápido. Luciano Duque. Sim, seu prefeito Luciano Duque, uma pergunta importantíssima. Eu quero dizer que o prefeito Luciano Duque é um orgulho não só para Serra Talhada, ele é um orgulho para Pernambuco. É um homem hoje que poderia ser candidato a governador com chances grandes de ser governador. Eu venho acompanhando a trajetória do prefeito Luciano Duque e fico orgulhoso, porque Serra Talhada já deu um grande governador de Pernambuco, embora ele foi muito controverso historicamente, Agamenon Magalhães, mas foi sem dúvida um grande governador, e na época era cotado a presidente da República. Era um dos governadores, depois foi ministro de Getúlio Vargas, era um dos ministros mais fortes e poderia ter sido candidato a presidente da República. Serra Talhada poderia ter tido um presidente da República. Quero dizer que o prefeito Luciano Duque restaura essa grande tradição de grandes políticos, que são políticos pernambucanos com grandes potenciais nacionais. Eu sou muito orgulhoso de ser um amigo do prefeito Luciano Duque. Estamos dialogando com o seu grupo político, ele como um grande político que é democrático, não faz imposições, e está dialogando com o seu grupo, e nós temos a convicção que teremos um grande apoio aqui em Serra Talhada. Tivemos conversas sobre um futuro para Pernambuco. Então observe que esse tipo de diálogo não é aquele diálogo da política tradicional, de dizer, eu me apoio, eu mando no povo, nada disso, é dialogado. Hoje tivemos aqui diálogos belíssimos aqui essa manhã em Serra Talhada, da boa política, da política nobre, da política que não é a política convencional. Então é essa ruptura que nós estamos fazendo aqui. A minha candidatura, como a de Marília, representava uma ruptura também muito grande. Então essa minha candidatura, ela é uma ruptura para atender uma expectativa do povo de Pernambuco, que não quer mais do mesmo, está com a eleição de mudança. Essa minha candidatura é uma candidatura de oposição, é uma candidatura de mudança, é uma candidatura de resgate dos melhores valores dos pernambucanos. Eu quero dizer que a moral de... Sim, diga. Não, eu ia perguntar se nominalmente ele já teria algum vereador aqui da cidade que já fechou algum apoio, nominalmente já está engajado na sua campanha. De algum vereador do grupo de Duque? Não, eu tenho que respeitar o tempo de cada um, não vou aqui. O senhor tem um ato hoje, né? Já aconteceu ou vai acontecer agora? Tivemos um diálogo belíssimo. Vai ter um ato maravilhoso hoje no hotel? Não, já tivemos um diálogo muito positivo. Certo. E aí as pessoas estavam, as pessoas são livres e vão dialogando, e eu acho que a gente sai daqui de Serra Talhada, eu vou voltar várias vezes, porque eu vou ser governador de Serra Talhada. Pode anotar isso que eu estou lhe dizendo. Anota e cobre, viu? A moral do prefeito está grande, porque nós entrevistamos Júlio Lócio na semana passada, na quarta-feira,
Júlio Lócio deu 10-0 em elogio do que o senhor já deu. O senhor deu uns aqui, só tá com o telefone, e, né? E convidou ele, inclusive, se fosse eleito governador, ia botar Duque lá no Palácio para ser assessor, não sei de quê. Então a moral de Duque tá alta, né? Tá elevada. Mas aqui a gente já tá vendo quase metade da equipe de Duque aqui com o Randes. Já é um meio caminho andado, não é não? Nós estamos muito felizes porque temos uma identidade de valores, de ideais, com essa equipe tá aqui e com o prefeito Luciano Duque. Todo mundo advogado, né? Do secretário de administração. Tem muitos advogados e é uma equipe de alto nível, né? Eu estou muito feliz de estar sendo tão bem recebido pelo prefeito Luciano Duque por toda a sua equipe. Seu grupo candidato, só para encerrar, a gente já estourou o tempo, só queria que o senhor comentasse. O governador Paulo Câmara deu uma entrevista da semana passada ao Sistema Regional do Comércio, onde se declarou que se arrependeu por ter estimulado a bancada do PSB a votar contra o impeachment da ex-presidente Dilma. A favor do impeachment. A favor do impeachment da ex-presidente Dilma. Ele já declarou que está repercutindo, inclusive na base aliada lá, essas declarações dele, porque alguns deputados que votaram estão se corroendo de raiva, né? Como é que o senhor analisa esse tipo de postura, essa nova postura de Paulo Câmara? Eu não quero ficar fazendo a política da arenga, olhando pro retrovisor. Meu negócio é o futuro de Pernambuco. Mas é bom, às vezes eu quero falar. Eu sei que é o seu papel. Rapaz, é bom. É o seu papel, mas não é o meu temperamento. É o seu papel, mas não é o meu temperamento. O meu temperamento e a minha visão política, eu podia pegar cada um dos meus adversários e fazer 50 mil críticas. E também podia fazer elogios a todos os dois adversários. Aliás, os 5, né? Isso. Quem são os 5 adversários? Paulo Câmara, Armando Monteiro, Júlio Lócio, Daniele e a menina do PCO e Simone Fontana. Isso, Simone foi do PSTU. Eu tenho aqui na minha cabeça, e não vou dizer aqui, uma lista de defeitos e virtudes de todos eles. Vai dizer só no debate, né? Só no debate, na hora do debate aí. Eu não tô aqui pra duelar, eu não tô aqui pra destruir ninguém, mas numa boa, eu te digo isso com o meu coração aberto hoje. Eu não gosto desse negócio de ficar esculhambando as pessoas. Eu gosto. Zero. E eu tenho uma lista de virtudes e defeitos, minha mesmo também. Entendeu? Eu sei quais são os meus defeitos. Agora, entre o meu defeito não tá trairagem, certo, não tá descompromisso com o povo, não tá corrupção, não tá velha política, não tá fazer política de arenga. Então eu sei quais são os meus defeitos. Meu defeito, você me permite eu não decliná-los, mas eu os conheço bem também. Valeu, Natália, valeu. Muito obrigado. Valeu, final, né? Eu queria agradecer a sua participação aqui, foi muito proveitosa, desejar ao senhor boa sorte aí nessa empreitada. Eu acho que o senhor já fechou com o Duque, que ele não quer dizer. Quem vai dizer é Duque. Não, exato. Eu acho que ele já fechou. Tem todo uma Duque daqui para segunda-feira vai dizer. E a gente vai botar no farol. Muito obrigado, boa sorte nessa empreitada e seja bem-vindo à Serra Talhada, viu? Obrigadíssimo pela abertura de vocês. Excelente debate, viu? Perguntas quentura, é assim que o debate cresce. Obrigadíssimo.